Oi pessoal, questão número 5. Esta lista é a lista de número 5, tá? Então a gente já vai destacando aqui. Questão da URGS de 2007 diz o seguinte: sobre o período histórico denominado Alta Idade Média, considere as seguintes afirmações. Item 1. Carlos Magno foi responsável pela unificação de grande parte do antigo território romano na Europa. Bem, analisando o mapa aqui, a gente vê que o Império Romano compreendeu desde o litoral da Península Ibérica até um pedaço aqui do Mar Cáspio, né, e do Extremo Oriente, tá? O norte da África foi todo contemplado. O que diz o enunciado lá? Diz o seguinte, que Carlos Magno foi responsável por recompor parte, né, grande parte do território romano na Europa, e a URGS deu como certo. Sem sombra de dúvida, olhando o mapa acima, a gente nota que este território que compreende toda a atual França, né, a antiga Gália, tá? Até grande parte da Polônia, da atual Polônia, um pedaço da Alemanha e toda a região da Península Itálica, como a gente vê aqui embaixo, ó, esteve sob controle de Carlos Magno, né? O que está em amarelo são territórios tributários que também estão sob controle, pagam tributos ao imperador Carlos Magno. Então, sem sombra de dúvida, o item 1 está correto. Percebamos aqui que pega uma fatia significativa do Império Romano. Só não pegou lá, que nem o mapa pode destacar aqui, que é a região norte da África e o Extremo Oriente, tá? Mas o coração da Europa passa a ser controlado por Carlos Magno, né? A partir do ano 800, tá? Vamos voltar aqui. Bom, esse item 1 está correto, né? Se o 1 está correto, a gente já vai tirando algumas possibilidades. A gente tira aqui, que não é impossível de dar B, depois D a gente tira, fica 1, né? Aqui também a gente tira. Então a gente vai verificar 2. As cidades permaneceram como importantes centros econômicos e culturais lá na Alta Idade Média, quando não foi. Elas perdem importância devido à ruralização da economia, economia desmonetarizada, como nós vimos em aula. Então você tira daqui, tá? E diz assim: a Europa cristã, fragilizada pelo declínio do Império Carolíngio, foi vítima de inúmeras invasões, principalmente por parte dos povos escandinavos, né? Os húngaros, que nós vimos em aula, e os sarracenos, que são muçulmanos piratas, né? E o exemplo desta fragilidade do declínio, né, do Império Carolíngio é o famoso Tratado de Verdun, né, que a gente, o Verdun, que nós vimos em sala de aula, de 843, que divide o território, né? Eu fiquei aqui, a gente fica com França Ocidental na mão de Carlos o Calvo, depois o coração da França fica na mão de Lotário, e por fim essa região que depois vai compor a Alemanha fica nas mãos do filho do Luís o Piedoso, que são netos, né, de Carlos Magno, chamado Luís o Germânico, né? Então essa fragilidade é proveniente dessa divisão territorial, que acentua ainda mais as características do feudalismo. Então a gente fica aqui com letra C, tá aqui, tá? Vamos para a nossa próxima questão. É isso aí.